para ter um encontro verdadeiramente com Jesus. E então Jesus adentra na casa de Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz que hoje veio salvação para esta casa. Mas quando ele estava dizendo casa, ele não estava dizendo sobre o material físico, a casa de Zaqueu, ele estava dizendo que havia salvação para o seu coração. Porque Apocalipse, a Bíblia diz no capítulo 3, no verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, então entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja se não é isso que acontece. Zaqueu ouviu a voz de Jesus, desceu da figueira brava, e Jesus adentrou dentro da casa de Zaqueu e trouxe salvação para aquela família. Mas veja que ser salvo não significa que você não vai ser apontado. Ser salvo não significa que você não vai ser julgado, porque toda aquela sociedade tinha Zaqueu como ladrão, porque Zaqueu servia a Roma e cobrava imposto do seu próprio povo. E a Bíblia diz ainda que ele dá a parecer que cobrava além daquilo que era pedido. Mas diz a Bíblia que então, quando ele tem um encontro com Jesus dentro da sua casa, ele fala para o mestre: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver ainda mais daquilo que eu pedi. E Jesus disse que ele era bem-aventurado porque houve transformação. Sabe qual é o sinal de transformação? É quando o homem e a mulher têm um encontro com Jesus e tem a sua vida transformada, porque diz a Bíblia que os sinais seguiriam aqueles que crerem. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que professam o nome de Jesus como Salvador, a estes é dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Passam de ser criatura, apenas uma criação, para ser chamado de filho de Deus. Hoje Deus está te dando uma chance e uma oportunidade de ser chamado não de criação, mas ser chamado de filho e de filha. A partir daquele momento que Zaqueu reconhece Jesus como seu Salvador, foi dado o direito a ele de ser chamado filho. Mas nem por isso ele deixou de ser julgado. Veja que a multidão apontava: como pode Jesus adentrar na casa de um pecador? Como pode Jesus adentrar na casa desse homem com esta vida medíocre, com esta vida deturpada, virada? Como pode Jesus entrar na casa deste homem? Sabe por quê? Porque o amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Deus não é como o homem e a mulher, que exige condições para amar as pessoas, ou a pessoa, se ela não tiver a característica que me agrada, eu tenho dificuldade de amá-la. Não é assim que acontece? Quando a pessoa tem características que eu não gosto, eu tenho uma certa dificuldade para me aproximar. É esse o amor dos homens, com condições. Existe condições para poder amar alguém, mas o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não exige condições. Não importa o seu status social, se você tem um alto poder aquisitivo, ou se você é apenas um pobre, aleluia, necessitado de Deus, uma pessoa que vive uma vida normal, trabalha e vem para a igreja e tem o sustento da sua casa, aleluia, não importa o seu status social, o amor de Deus é incondicional para a sua vida. Ele te ama independente daquilo que você é, independentemente daquilo que você fez, não importa os seus pecados, porque diz a Bíblia que o sangue de Jesus tem o poder de tornar o pecador mais alvo do que a neve. Aleluia, glória a Deus. Não importa a mancha do seu pecado, não importa a tua história até o dia de hoje. Eu quero que você saiba de uma coisa, que o seu lugar de destaque, Jesus está te vendo. Ele está te vendo você na figueira, o lugar espinhoso, de muitos espinhos. O mestre está passando e está te enxergando lá, e ele está fazendo um convite para você nessa noite, para adentrar dentro da sua casa, no meio da sua família e no meio da sua parentela. Ele está fazendo um convite hoje para adentrar dentro do seu coração, porque ele quer transformar a sua vida como transformou a vida de Zaqueu. Glória a Deus. Veja a transformação. Zaqueu restituiu as pessoas que ele havia roubado. Deus quer te usar na face desta terra para levar os sinais do Evangelho.
Aquilo era um sinal de evangelho, era um sinal de transformação. Jesus apregou salvação dentro daquela casa e automaticamente o caráter de Zaqueu foi transformado. Jesus quer transformar a sua vida, mas ele é educado, ele bate na porta e ele está batendo hoje na porta do seu coração e está pedindo para entrar e fazer morada na sua vida. Repare que lugar de destaque no reino espiritual é diferente do que na terra. Na terra o lugar de destaque é alguém que leva fama, alguém que leva nome. Mas a partir do momento que você se entrega a Jesus, o lugar de destaque é sempre numa figueira espinhosa. Glória a Deus. O lugar de destaque é sempre quando você está sofrendo. Porque quando você está passando por um momento de dificuldade, veja que a sua alma anela por Deus. Você começa a clamar: Deus me ajuda, Deus me dá força. É esse o momento que você começa a se destacar. Porque como Zaqueu reconheceu as suas limitações, no momento da figueira brava, você reconhece a sua limitação diante de Deus. Você começa, louvado seja o nome do Senhor, a reconhecer a sua fragilidade diante de Deus. Você começa a entender que é dependente dele, que sem ele você não vai conseguir, que sem ele você não vai alcançar. Então você decide de dentro para fora tirar tudo aquilo da presença dele, dizer: Deus está aqui, eu não consigo, eu não posso, eu sou frágil. É o momento da figueira brava, é o momento da multidão, que você vê que a multidão está à sua frente e você está ficando para trás. E desesperadamente você corre adiante dela e sobe na figueira. É nesse momento de dificuldade que desesperadamente nós corremos de um lado para o outro, procurando uma solução. Mas quando só basta parar e ouvir a voz de Deus, veja se não é isso que acontece. A Bíblia diz que havia duas irmãs, Marta e Maria, e Jesus adentrou dentro da casa dessas duas irmãs. E diz a Bíblia que Marta começou a correr de um lado para o outro para limpar a casa, para fazer os seus afazeres domésticos. E diz a Bíblia que Maria então se assenta aos pés do mestre e começa a ouvir os ensinamentos de Jesus. E então Marta se dirige a Jesus e Maria e diz: mestre, o Senhor não se importa que Maria fique aí sentada enquanto eu estou correndo de um lado para o outro para limpar a casa, para fazer os meus afazeres? E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, quando apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor delas e dela não será tirado. Veja que Maria escolheu parar para ouvir o mestre, mas Marta, ansiosa, afoita, começou a se preocupar com os afazeres da sua casa. E muitas das vezes nós não somos diferentes, corremos de um lado para o outro, ansioso por aquilo que queremos, afoito por aquilo que queremos, quando só basta você parar e respirar e escutar Jesus falando com você. Você chega na presença de Deus e não para ouvir. Você vai orar e Deus isso, Deus isso, Deus aquilo. E Deus: filho, para, deixa eu falar agora. Eu já sei o que você precisa. Antes mesmo de você falar, eu já sei o que vai produzir os seus lábios. Meu Deus, pai. Muitas das vezes nós estamos ansiosos, correndo atrás de tantas coisas como Zaqueu, responsável pelo tributo, responsável pelas moedas, correndo de um lado para o outro, se preocupando com a riqueza, em engordar o seu bolso, quando era apenas necessário ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. Zaqueu ainda teve o tempo de encontrar a Jesus. Você também nessa noite está tendo a oportunidade, como Zaqueu, de ter um encontro verdadeiro com Jesus e trazer salvação para a sua vida. Ainda um pouco mais além, veja agora o cego de Jericó, nesse mesmo lugar, lugar de destaque, preste atenção. Jesus ia passando em Jericó, e diz a Bíblia que mais uma vez uma grande multidão o seguia. E também diz a Bíblia que havia um certo homem assentado à beira do caminho mendigando, porque era cego, deixado as traças à beira do caminho, todos os dias recebendo esmola de quem passava, todos os dias recebendo do que as pessoas se interessavam em dar para ele, vivendo de restos da sociedade, jogado as traças à beira do caminho.
todos os dias recebendo o que sobrava das pessoas. Veja que vida miserável deste homem. Era um lugar de destaque, porque todos que passavam via ele estava destacado entre a multidão. Mas veja que não era nenhum destaque de glamour, veja que não era nenhum destaque de fama, mas era o destaque de um homem que era necessitado de Deus. Era o destaque de alguém que precisava ter a sua vida transformada. E diz a Bíblia que Jesus ia passando e ele ouviu dizer que era Jesus. Mas e agora? Jesus no meio da multidão, um homem cego. Como que ele encontraria Jesus? E como Zaqueu, ele então decide achar uma estratégia. Eu preciso me destacar entre a multidão. Zaqueu decidiu correr até a figueira porque precisava se destacar. Aleluia! E o cego de Jericó decide então procurar um destaque. Eu preciso me destacar, mas eu não posso ver, então eu vou gritar o nome de Jesus. Eu não posso ver onde ele está, mas eu vou clamar, porque eu sei que ele vai me ouvir. Glória. Aleluia! Porque eu sei que ele vai vir até a mim e vai mudar a minha história e vai mudar o meu cativeiro. E diz a Bíblia que então este cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era limitado em levantar e procurar Jesus aonde estava, porque era cego, mas tinha sua boca para clamar. Ainda que os seus olhos não vejam onde está Jesus nessa noite, eu quero que você abra a sua boca e comece a clamar a Ele. Porque diz a Bíblia em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda que os seus olhos não contemplem Jesus, nos seus olhos físicos seja quase impossível encontrar Jesus, eu quero te dizer que através da sua oração e do seu clamor, você pode mudar toda a sua história e toda a sua vida. Foi através disso que Zaqueu foi transformado. Foi através disso que o cego de Jericó foi transformado. O cego de Jericó clamou. E diz a Bíblia que então a multidão levantou aquele homem e levou até Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele queria tornar a ver. E diz a Bíblia que assim foi feito segundo a sua fé. Esse homem tornou a ver. Então veja que no reino de Deus, um lugar de destaque não é como no mundo, nesta terra. Um lugar de destaque é sempre padecer pelo Evangelho. Em nenhum momento a Bíblia diz que o Evangelho seria de glamour. Em nenhum momento a Bíblia diz que o Evangelho seria fácil. Veja o que aconteceu com João Batista. Por pregar a verdade, por pregar o Evangelho, teve a sua cabeça cortada, porque anunciava a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, o maior exemplo de todos. O lugar de destaque de Jesus, aleluia, não era como os fariseus e saduceus nas sinagogas, que gostavam dos primeiros lugares, que gostavam de se assentar nas primeiras cadeiras, para ter o seu status social elevado. O lugar de destaque de Jesus foi sobre uma cruz pela sua vida. Aleluia. Se você estudar sobre o açoite romano, você vai ver que o açoite romano funcionava da seguinte forma: eles colocavam a vítima num cavalete, e eram 2 carrascos, um de cada lado. Aleluia! 40 chicotadas menos uma, 39, uma de misericórdia. E o chicote era feito de 4 fios. E na ponta desses 4 fios havia pedaço de ossos e pedaço de chumbo. Agora pense você, um mestre num cavalete. Cada chicotada que ele levava, quando se levantava aquele chicote, rasgava a sua carne. Agora veja você, Jesus Cristo sendo esbofeteado e cuspido na cara. Diz a Bíblia que a coroa de espinho cravou na sua cabeça, porque os soldados pegavam um caniço e batiam na coroa, então os espinhos penetraram na sua fronte. Agora veja Jesus tendo que carregar uma cruz até o Gólgota, depois de ter passado por tudo isso, pela minha e pela sua vida. É esse o lugar de destaque de Jesus Cristo. Padecer pela minha e pela sua vida, levar todas as nossas enfermidades, levar todas as nossas afrontas. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero te dizer
dizer uma coisa: você que procura Jesus Cristo, tem uma consciência nesta noite que o lugar de destaque nem sempre vai ser bonança, vai ser tempestades também na sua vida. Eu preciso te conscientizar nessa noite que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho de oba-oba, como muitas, não quero dizer denominações, mas quero dizer falsos mestres pregam por aí, dizendo que você vai enriquecer, que você vai ter muitas posses, que você vai andar de carro confortável. Não é dessa forma o Evangelho que eu conheço. O Evangelho de Jesus Cristo não era dessa forma. O Evangelho de Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, aleluia, sofreu por mim e por você. Eu preciso te conscientizar para você se cuidar aonde você vai dos falsos mestres que querem dizer que você precisa comprar um terreno no céu. O preço já foi pago, aleluia, você não glória a precisa Deus, pagar nada. papai. O sangue de Jesus já foi derramado, Jesus já pagou o preço pela tua vida. O que você precisa é entregar o seu caminho a Ele, entregar o seu coração e deixar Ele mudar e transformar a tua história. Lugar de destaque no Evangelho é sofrimento. Destaque no Evangelho é padecer necessidade. Mas Jesus Cristo disse, ou melhor dizendo, no Velho Testamento Deus disse: não desfaleça as obras de vossas mãos, porque toda a vossa obra terá uma recompensa. Não desfaleça as suas mãos por causa disso. Não desfaleça por causa do sofrimento, porque em todo o seu sofrimento Deus está com você, porque você não é mais criação, mas sim filho. Agora você é chamado filho de Deus. E qual é o pai que não socorre o seu filho? E qual é o pai que não estende a sua mão para o seu filho quando ele mais precisa? Veja que no momento de destaque, de sofrimento, aonde você estiver, a mão de Deus vai estar estendida para a sua vida, em nome de Jesus. Quantos compreenderam, diga amém. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e peço para você: persevere, continue vindo, não desista. Não vai ser fácil em nenhum momento. Vai chegar momentos que você vai pensar que acabou, vai pensar que já era, mas é nesse momento que Jesus se apresenta. Medite, aleluia, na pesca maravilhosa. Os discípulos uma noite inteira tentando pescar, ainda não haviam sido chamados como discípulos, melhor dizendo, a noite inteira lançando as redes, uma noite inteira frustrado, porque voltaram de manhã sem nenhum peixe ter apanhado. Mas quando eles chegaram à beira da praia, eles encontraram Jesus. Existe um jargão popular que todo mundo diz: nadei, morri na praia. Mas para você não existe isso, porque quando Pedro, João voltaram do mar com seu barco sem nenhum peixe ter apanhado, eles encontraram Jesus à beira da praia, e Jesus mandou eles retornar e tentar mais uma vez. Mesmo que você tente a noite inteira como aqueles discípulos e não conseguir nenhum peixe ter apanhado, mas quando você voltar à beira da praia, Jesus vai estar lá para te dizer: tente mais uma vez. Então não desista, continue vindo à casa de Deus, em nome de Jesus, amém. Uma linda salva de palmas ao Senhor nessa noite.